Inclusive, a própria Uda Clark diz que se a pessoa fizer uma excelente um programa completo de vermifugação, de desparasitação, as taxas de glicose vão despencar assustadoramente. E aí, com isso, pode ser que apenas tratando essa questão, fazendo uma boa desparasitação, a gente tenha aí um bom resultado, eliminando completamente o problema. A doutora Uda Clark, ela especifica, ela fala no livro dela, A Cura para Todas as Doenças, ela fala basicamente desses dois parasitas, da facíola, né, que aí o Fasciolopsis busque, que é o mesmo que provoca ali o câncer, e também do euritrema pancreático, né? O próprio nome já mostra alguma coisa assim, uma relação com o pâncreas. Por quê? Esse parasita, ele fica ali nos dutos pancreáticos e a partir desses dutos pancreáticos, eles vão produzindo vários caminhos, como se eles construíssem ali dentro do pâncreas vários espaços, né? Vão furando ali o órgão, vão criando espaços entre o tecido e causam uma verdadeira devastação, como a própria Uda Clark fala. Produz uma verdadeira devastação e aí ela enfraquece o órgão. E aí é nesse ponto exatamente, Betete, que eu falo assim, que às vezes as pessoas podem achar que é simples demais, mas como assim? Basta eliminar o parasita que você elimina a doença? Sim, essa é a proposta. Inclusive, já vi outros profissionais falando dessa questão da eliminação do parasita para a eliminação de diabetes, por exemplo, e serem bastante criticados na internet, né? Por quê? Existe um tratamento relativamente simples, né? Que é um cataplasma, é uma argiloterapia, que é feita com argila, pode ser a própria argila verde, e o chá do cipó 1000 homens, para enfraquecer o euritrema pancreático, que é este parasita do pâncreas. Então, aplicaria ali, faria um cinturão ali em toda a região abdominal, pegando todo o pâncreas, para enfraquecer esse parasita, para removê-lo ali do organismo. E, com isso, fazer com que o pâncreas tenha o seu comportamento normal, fisiológico, passe a desempenhar suas funções fisiológicas normais. Porque, sabe, Betete, uma das coisas que a gente observa muito entre as pessoas que vêm com problemas de diabetes, relatando que está pré-diabético ou que está já diabético, é uma glicose muito alterada, né? Então, eu estou com 150 de glicose em jejum, a minha glicose está 150 em jejum. E, às vezes, o problema não é exatamente a glicose em si. Às vezes, a grande questão, a pessoa deveria ver outro indicador, que é a insulina. Então, uma insulina muito alta, os exames laboratoriais, Betete, eu não sei se você tem acompanhado assim, mas as referências, elas vão mudando de tempo em tempo. E os exames laboratoriais, em alguns laboratórios, eles dizem que os valores de referência podem chegar até 30. Imagina até 30. O doutor Uronal Zancan, né, que ele trabalha muito, você conhece, né? Já o entrevistou? Já algumas vezes. Então, o doutor Uronal Zancan, ele fala que a insulina tem que ficar ali 1 até no máximo 5. Aí você imagina o laboratório de exames, assim, de análises químicas, diz que pode chegar até 30. Tem alguns que colocam como referência ali até 23, né? E aí o que a gente fala? A insulina é um índice muito importante, muito mais importante para se observar do que a glicemia, porque índice glicêmico, pico glicêmico, você consegue corrigir alterando a ordem da alimentação. Então, às vezes, não é nem a alimentação propriamente dita, o carboidrato, né, que é o que vai gerar a glicose ali, açúcar e elevar esse pico glicêmico. Mas muito mais do que isto, né, o que é mais importante aí é a ordem que você se alimenta. Tem um livro espetacular nesse sentido também, e aí a gente sempre relaciona com essa questão do diabetes, que é chamado A Revolução da Glicose. E nesse livro, A Revolução da Glicose, a autora fala a respeito desta ordem específica dos alimentos.
quando você se alimenta primeiro com carboidrato, né, você eleva muito rapidamente o pico glicêmico, você dá muito trabalho para o pâncreas assim que qualquer alimento cai ali no estômago, começa a ser digerido ali no intestino, e aí já dá um trabalho muito grande para o pâncreas, ele começa a produzir muita insulina, e aí a glicose sobe bastante e você tem um pico glicêmico. Se ao contrário disso, antes você consome alimentos crus, alimentos frescos, alimentos verdes, frutas, verduras, legumes, você estaria preparando o seu organismo com as enzimas, que é assunto também que várias outras vezes nós temos tocado, aqui temos comentado aqui nas nossas lives. E aí, se você consome primeiro esses alimentos, você prepara o seu organismo como um todo para que ele receba os próximos alimentos e digira esses alimentos corretamente. E aí, a partir de então, faz qual seria o próximo alimento? Você iria consumir carboidrato, proteína e gordura. Então, consumiu ali proteína e gordura, e só por último, só ao final, você iria consumir o carboidrato. Porque aí, deixando por último o carboidrato, você teria todo um processo digestivo na ordem correta e não produziria esse pico glicêmico. A glicemia estaria relativamente controlada, e com isso você iria controlar um quadro que você já consideraria de diabetes. Né? Se a pessoa... Mas aí isso tem muito a ver com a mudança do hábito, né? Porque você acorda, você já vai lá pro pãozinho, né? Pãozinho, então. Aí depois no almoço, arroz, feijão com macarronada, né? Que o brasileiro mistura tudo ali, né? E pois chega de noite ainda tem bolo e tem salgadinho, né? Tudo à base de farinha. Eu não faço nada disso. Estou dando exemplo não. Tenho certeza absoluta. Pois Betete. Aí eu queria saber, doutora, para a gente ficar um pouco mais prático, eu queria um exemplo da sua rotina junto aos seus pacientes, né? Ou seja, o paciente que já chega no seu consultório pré-diabético, aí você faz o exame, como é que você faz esse exame do parasita, se está ali, e na prática, a hora que você detecta que tem um parasita, quanto tempo você consegue eliminar, e em quanto tempo o paciente consegue perceber aí a parada do crescimento, a parada no caminhar para o diabetes? Tá, a primeira coisa, quais são os exames, né? Então, lá, a primeira coisa que a gente faz é uma biorressonância, muitas das vezes, para identificar a presença desses dois parasitas em particular. Existem outros, né? Mas esses dois em particular a gente precisa identificar. Quando a pessoa já vem com os exames de insulina, de glicemia, a gente também avalia naturalmente esses parâmetros e a pessoa já vem com as queixas, né? Então a gente faz uma avaliação clínica também. Quando, Betete, é muito comum a gente vir com as pessoas reclamando de sintomas típicos de quem tem problemas de tireoide, né, como as unhas quebradiças, né, tontura, formigamento, dormência, além dessa questão do sobrepeso, né, então uma pessoa com diabetes e uma pessoa com problemas de tireoide, ela tem uma semelhança ali na sintomatologia, porque no final das contas, se a pessoa tem a tireoide hipofuncional, se não funciona direito, pode ter certeza que aí vai ter também uma relação com o diabetes. Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, a gente faz essa avaliação e avalia também, e principalmente, a rotina da pessoa. Quais são os alimentos que ela consome, quais são os horários de descanso daquela pessoa, como é que ela quebra o jejum. Isso que o Betete falou agora é importantíssimo, é fundamental. Às vezes a gente tem esse hábito, né, a maioria das pessoas, de quando acorda já quebra o jejum com o carboidrato, e isso é extremamente nocivo para quem apresenta um quadro como esse, para todas as pessoas de uma maneira geral, mas para quem apresenta um quadro como esse é muito, muito mais grave. Então, quem é pré-diabético, atenção, para você que está ali no limite ali do pênalti para entrar no campo como diabético, você não pode, ao acordar, comer o quê? Você não pode, ao acordar, comer o quê, doutora Luciana? Carboidrato. Então, essa é a resposta mais rápida. Qualquer carboidrato. Ou seja, bolo, um pão,
A doutora Luciana já quer que 180 milhões de brasileiros, a partir de amanhã, não vão para a padaria, hein? Não pode ir na padaria comer pão, hein? Pois é, se ela preparar o organismo dela antes, né? O que é preparar o organismo antes? Com um fresco, com algum alimento fresco, que pode ser uma fruta, pode ser um suco verde, né? Pode ser um suco funcional. Então, dentre essas opções de verdes e frescos, a gente vai ver inúmeras, até o próprio suco verde tem várias, né? Tem infinitas combinações aí, porque você vai pegar um folhoso, uma fruta, uma raiz, misturar ali e tomar um suco verde e preparar o seu organismo. A quebra do jejum, ela é fundamental, é muito importante. E quando você for comer o carboidrato, que aí muita gente vai trocar o pãozinho, Betete, pela tapioca, mas isso também não é suficiente, comer só a tapioca, troquei o pão pela tapioca. Você tem ali, de todo modo, uma grande quantidade de glicose sendo produzida à medida que você consome o carboidrato, que é açúcar puro. Então, você teria que revertir esse carboidrato com alguma proteína, com alguma gordura. Então, por exemplo, associar ali uma proteína como o ovo, excelente, para aquelas pessoas que toleram bem proteínas animais, né? Um frango, por exemplo, um recheio ali na tapioca. Picanha, já vamos falar picanha. Picanha também não pode de manhã? Os carnívoros, principalmente se a pessoa tiver um tipo sanguíneo compatível, viu, Betete? Aí ela pode até arriscar, Betete. Tenho que alertar para isto. Existe uma compatibilidade, sim, das carnes, principalmente das carnes, das proteínas de origem animal com o tipo sanguíneo. Então, havendo essa compatibilidade, nada impede. Você poderia, por exemplo, fazer uma boa crepioca com proteína de origem animal, à exceção de quem tem câncer, né? De quem tem ou teve câncer, por conta da questão da acidez do organismo, poderia sem problema nenhum e com muitas vantagens, porque aí você nutre o seu organismo e comendo na ordem certa, você não corre esse risco que eu comentei logo no começo de ter um pico glicêmico exagerado. E um detalhe muito importante, sabe, Betete? Que quando você faz isso também, de você consumir os alimentos na ordem correta, a pessoa não tem aquela sensação do cansaço, de uma digestão pesada, que é muito comum após uma refeição como essa que você quer, de logo no café da manhã a pessoa comer picanha, né? Como pode.